Vamos dar início aos trabalhos, então? Isso. Então vamos lá. A doutora Vitória já está online aí. Então vamos Ah, lá, Vitória. maravilha. Primeiramente, boa noite a todos. Boa Hoje o noite. tema vai ser boa noite. Vai ser um tema bom, bem bacana, vai ser glaucoma e cirurgia refrativa. Eu vou tentar fazer uma aula, é, assim, um pouco leve, eu acho que tentando trazer as principais dúvidas que eu imagino que surjam para todos os cirurgiões refrativos e vamos tentar, elucidar talvez o que seria o mais, vamos falar assim, o mais de bom senso. Claro que sempre vão ter alguns casos que a gente vai ter uma dúvida, mas que talvez seja a minoria dos casos. Então acho que a gente pode ter uma segurança talvez em seguir ou não, claro, com irem ou não em frente em relação à cirurgia refrativa e o glaucoma, tá? Então vamos em frente. O que que diz a literatura, né? Segundo a Academia Americana, então isso aqui eu peguei de 2022 e 23, 9 a 28% dos pacientes com miopia, eles têm glaucoma primário de ângulo aberto, tá? Então, é de se esperar que uma parcela desses pacientes, né, eles vão se interessar em serem submetidos a procedimentos refrativos, né? As principais preocupações que a gente tem quando a gente está falando no paciente que tem um glaucoma, um suspeito de glaucoma ou hipertenso ocular, vão girar em torno dos procedimentos aí em LASIK e EpiLASIK, porque eles carregam consigo uma questão de você ter um aumento da pressão intraocular no intraoperatório, tá? Então, você pode levar a pressões em mais de 65 milímetros de mercúrio quando a sucção é aplicada, tá? Isso é tanto verdade para quando você vai fazer o flap com o fento, né? E mesmo quando você vai fazer o flap de maneira usando a lâmina, né? Você vai ter um aumento de pressão significativo, tá? Isso daí talvez fosse o que antigamente era o que mais se tinha ali como principal ponto, né? Um ponto de preocupação ali inicial. Então, a técnica cirúrgica. Vamos aqui. É, Quais os principais medos, né, que o cirurgião que está tendo, que ele chega com o paciente, o que que ele vai, né, o que que ele tem medo, né? Então você vai ter, porque a gente acabou de comentar aqui, o aumento da pressão no intraoperatório, podendo piorar ou gerar uma lesão do nervo óptico, se a gente estiver falando de um paciente que ele é hipertenso, ou ele é um glaucoma pré-perimétrico, ainda não tem uma lesão de fato. Você tem uma perda do parâmetro corneano, talvez isso foi pauta de discussão durante, e ainda é, né? A principal pauta de discussão, talvez. A espessura corneana ela muda após ablações refrativas, isso independe da técnica. E a cada 15 micra, a gente tem aquela regra, né? Que a cada 15 micra, em média, né? A gente até estava tendo essa discussão mais cedo, e a Ana Carolina, nossa fellow lá das Ciências Médicas, ela fez o cálculo, chegou que as ablações lá com o laser que a gente está usando ficam em 16 e 17 micra por dioptria. Então você vê que é bem próximo realmente aí essa regrinha das 15 micras. Porém, a cada 10 micra, a gente tem uma variação de cerca de 0,35 a 0,38 milímetros de mercúrio na pia dos pacientes, tá? Então, você vê que, às vezes, a gente pensa que não vai mudar tanto assim, mas a gente perder o parâmetro, se a gente não tinha antes, realmente pode acarretar num descompasso ali do acompanhamento do paciente, tá? E tem um trabalho, isso fala da Academia Americana, porque às vezes é difícil achar literatura falando desses números de maneira mais precisa, mas córneas com 450 micras, ou seja, uma corda mais fina, ela tem uma pio subestimada em cerca de 5,2 milímetros. Porque, na verdade, os trabalhos que definiram a pio estão ali entre 520 e 500 micra. Então, se a gente coloca lá, você mediu na lâmpada de fenda com Goldman, 20 e o paciente tem uma córnea de 450, aquele 20 não é bem 20, né? Então você joga ali para cima, que for 24, 25. Então sempre tem isso em mente. Então, primeira coisa, então esses são os principais medos, né? O que que vai acontecer durante a cirurgia? O que que vai acontecer na espessura da córnea e esse parâmetro, como é que nós vamos acompanhar, né? O que que a gente pode fazer para minimizar riscos, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente tem um paciente desse é, obviamente, uma história clínica completa do paciente, um exame oftalmológico bem realizado. O paciente ele tem um histórico, você vai olhar para trás desse paciente, das pressões intraoculares mal controladas, ou seja, ele é relapso, esse paciente ele não usa de maneira adequada esses colírios, ele tem dificuldade
nesse controle, ele realmente é um glaucoma, né, já moderado, então tudo isso você vai levar em consideração o perfil desse paciente. Ele adere ao tratamento adequadamente, né? Ele faz uso de terapia máxima para o controle pressórico ocular, porque tem casos, nós vamos discutir, que eu acho que chega realmente em instrução, né, de exclusão, né? A gente não vai operar esses pacientes, né? O paciente já passou por procedimentos cirúrgicos, oftalmológicos, cirurgias filtrantes, então tudo isso a gente tem que ter ciência. A gente tem o paciente que ele é automíope. O paciente automíope, muito importante a gente, muitas vezes o disco do paciente automíope, que são candidatos, obviamente, da cirurgia refrativa, além das distrofias corneanas que a gente, bom, das distrofias retinianas, perdão, que a gente tem que ficar atento, né? Obviamente, uma membrana do míope, enfim, outras coisas, a gente tem que estar atento ao disco desse paciente. São discos que são mais difíceis de se acompanhar, então sempre a gente tem que ter fotos, a gente tem que ter documentação, de preferência uma retinografia, pelo menos um parâmetro que seja um OCT baseline para a gente ter. Talvez não vai de forma nenhuma contraindicar cirurgias. Um paciente jovem, tem um fundo miópico, tem um disco que você pode até considerar suspeitas, ele tem uma pressão até limítrofe, mas você tem que ter aquela coisa, a documentação desse paciente. Porque, obviamente, a gente também sabe que o glaucoma, que é onde a gente vai falar um pouco, muitos dos pacientes eles só vão evoluir com a doença muitos anos depois, né? Então, não significa que você operou um paciente, ele vai operar, às vezes, lá com 24 anos, paciente com, às vezes, 60 anos, ele vai ter glaucoma, né? Então, aí é um segmento longo, é mais para frente, mas, né? Então, a gente vai... Então, você tem que só ter esses documentos. É lógico que nós estamos falando ali na linha do tempo, a gente está falando, né? Acho que quando a gente vai operar um paciente, a gente tem que pensar, pelo menos eu penso assim, vamos pensar nos próximos 20 que seja, ou pelo menos 15 anos. O doutor Reinaldo sempre fala, a gente não perde acompanhamento desse paciente, mas a gente sabe também que é difícil acompanhar aquele paciente, às vezes, 40, 50 anos. Mas, e hoje, com as tecnologias que a gente tem, às vezes o paciente vai ter uma foto, ele vai ter um exame que ele pode guardar, às vezes, múltiplos anos. Então, também fica agora a deixa, né, que é com essas mudanças que a gente tem. Será que a gente vai conseguir ter um acompanhamento ali, um follow-up de um paciente durante esse tanto de tempo? Ou ele vai ter esses documentos que ele pode ocupar? Eu tenho uma foto minha quando eu tinha lá 20 anos, como é que era meu disco, né? Enfim, mas é importante a gente documentar. Acho que essa que é o ponto aqui que eu quero trazer, tá? Então, propedêutica completa. Se a gente tem um paciente que ele tem uma suspeita de glaucoma, então, ou um glaucoma, aí se a propedêutica completa para o paciente com glaucoma, que seria perimetria Humphrey, um OCT de mácula, mais camada de células ganglionares, uma retinografia basal, estereofoto de disco. Nem sempre a gente faz uma estereofoto, mas você calcular ali, obviamente, na lâmpada de fenda, fazer na bio de fundo, ver a escavação do paciente é uma coisa. Na retinografia você não consegue ter, você não tem esteropsia, então você não consegue fazer de maneira adequada esse cálculo, então você lembra do exame de estereografia de disco, que muita gente esquece. Paquimetria ultrassônica, gonioscopia, né, faz parte da propedêutica, então é interessante. Medidas da pressão intraocular. Lembrando sempre que é ideal que você tenha um colega, às vezes, que você pode encaminhar para fazer esse controle, né, junto com o cirurgião refrativo. Nem sempre você vai precisar dominar tudo isso, mas estou colocando aqui o que a gente vai realmente preconizar, seja de uma maneira totalitária, que é necessário o paciente fazer, tá? Vou falar um pouquinho do Corvis, né, que chegou agora. Então, a gente tem algumas opções ainda de propedêutica mais modernas, né? Vou falar até fazendo uma propaganda aqui da Ocular, que chegou lá o Corvis, e que é uma tecnologia de Scheimpflug que ele tem uma premissa que ajuda a calcular biomecanicamente. Então você vai ter uma correção, então você vai tentar fazer a medida dessa pressão, mesmo depois que a gente, por exemplo, fez a cirurgia refrativa ou antes, a gente vai estar medindo essa pio baseado realmente na córnea. Então, teoricamente, você conseguiria ter essas pressões ajustadas, né? E isso é interessante, obviamente, porque aí você tentaria, né, não perder o parâmetro da pressão intraocular daquele paciente. Então, é um aliado, né? Claro que também, como especialista de glaucoma, eu falaria que você tem que acompanhar com outros exames, mas o COVS é interessante, sim, né?
eu acho que é um exame que ele ajuda, né? Ele vem para somar. Então, eu acho interessante a gente falar do Corvis, principalmente quando a gente tem disponível. Se a gente não tivesse, é uma coisa, mas tendo a possibilidade, eu acho que acrescenta. É interessante, tá? E tá evoluindo, as coisas estão. A gente está tendo mais conhecimento, novos trabalhos vão surgindo, então alguns paradigmas também vão mudando, tá? Tem a possibilidade do Ora, que é um outro aparelho, né? Ele também tem uma. Aí já vai falar um pouco de esterese corneana, ele vai ter. Ele também, vamos falar assim, ele vai tentar fazer uma medida corrigida dessa pressão intraocular. Então, esses aparelhos que eu estou comentando aqui é justamente aquela preocupação que a gente falou lá no início, de você ablar a superfície e perder o parâmetro corneano, tá? Da espessura da córnea. E tem o Pascal, né? Segundo o fabricante, eles falam, você pode fazer a medida da pressão intraocular aqui independente da espessura central da córnea. Você pode pegar pequenas variações na amplitude da pio, tem maior reprodutibilidade, segundo o fabricante. Segundo ele, vai medir a verdadeira pressão intraocular, né? É o mundo perfeito, né? E gostaríamos muito que fosse, senão a gente já teria solucionado, que ficaria definido como padrão ouro, né, a medida Pascal. E não é, isso não acontece, tá? Realmente é um bom aparelho, mas a gente ainda, medida de pressão mesmo intraocular fica com Goldman. Eu acho que a gente fazer talvez um baseline, sabendo quanto foi ablado, sabendo como era o paciente antes, talvez a gente incorra talvez um pouquinho menos de erros, mas todos esses aparelhos que tentam corrigir a PIO são auxiliares. Então, você pegar um deles, um Corvus ou um Pascal, e também acompanhar com o Golden, talvez faça sentido, tá? Ainda não tem uma resposta total aí para isso. Quando a gente está falando, então, a gente falou de tudo isso, propedêutica, os medos, né? Quando que a gente vai pensar, o paciente chegou lá, né? Quando que a gente realmente vai pensar em contraindicar esse paciente, né? A gente falou dos suspeitos e do paciente que foi diagnosticado. Se você tem um paciente que ele tem um glaucoma em progressão, né? Ele não está controlado, como é que você vai realmente querer operar esse paciente? Fica complexo, né? Você vai perder completamente o parâmetro dele, correndo risco também de piorar ali a doença. Então, realmente, são casos que, ao meu ver, realmente têm uma contraindicação. Perdas de campo visual importantes, com chamado de fixed splitting, quando você tem uma assimetria da acuidade visual. Então, é importante, às vezes o paciente não vai conseguir mais fazer fusão. Então, muito importante quando você operar um paciente, mas isso acontece, obviamente, em glaucomas mais avançados. Então, nesses casos, talvez não seja interessante também você estar operando esses pacientes. E lembrando que o paciente ele não tem essa dimensão do que ele vai ganhar. Então, se a visão dele piora após você fazer um procedimento refrativo, ele vai pensar que foi completamente a cirurgia refrativa que trouxe aquele problema para ele, né? Pode ser, pode não ser, mas como é que vai ser isso? Vai ser complexo em relação ali na relação médico-paciente. E se é um paciente, também é importante a gente falar, porque a gente falou do LASIK, que aumenta a pressão, mas a gente também tem a outra técnica, que é o PRK, vou falar aqui um pouquinho à frente. Mas tem os pacientes que têm sensibilidade ao uso de corticoide, com aumento expressivo da pressão intraocular. Então, a gente tem que avaliar se esse paciente tem sensibilidade, a gente tem que ver como é que nós vamos fazer o uso do corticoide para esse paciente, porque senão ele pode ter picos pressóricos importantes, mesmo com uso de poucos dias, 3 dias, 4 dias, é suficiente para ter um aumento ali expressivo, tá? E pacientes com glaucoma costumam, não é tão, né, mas nem não é tão raro igual se pensa, mas eles podem ter maior sensibilidade, é o que eu vejo na prática. E presença de cirurgias filtrantes. Aí já é um paciente que, se ele operou, significa que ou ele teve um pico pressórico extremamente alto que não foi controlado, ou ele tem um glaucoma avançado. É um alerta vermelho ali, né? Realmente pensar em contraindicar a Yes. cirurgia. Desculpa? Ah, perdão. É, Agora vamos falar um pouquinho do PRK, que eu falei um pouco do LASIK, né? Então, o LASIK fica um pouco mais óbvio pela questão do aumento pressórico intraoperatório, contraindicado em pacientes que você já tem um dano importante evidenciado, porque você vai ter aquele aumento e pode sim piorar o glaucoma do paciente até no intraoperatório.
Já o PRK, ele não necessita do uso de anéis de sucção e nem criação de flaps, né? Tornando-se um procedimento até que está sendo, obviamente, hoje a gente está priorizando o PRK em múltiplas vezes, né? A gente tem as indicações bem feitas do LASIK, e eu acho que um bom cirurgião refrativo, né, mais completo, ele consegue também fazer o LASIK quando necessário, então isso é super importante, mas o PRK ele tem muitas vantagens e isso está se, obviamente, se mostrando cada vez mais prevalente. E no caso do glaucoma, eles têm essa vantagem de não ter o aumento da pressão intraoperatória, o hipertenso ocular também, mas a gente vai pensar agora no corticoide. Então, é o ponto ali do PRK. É óbvio que a gente não usa um corticoide demasiado, mas é importante a gente ver aquela questão da sensibilidade do corticoide do paciente, tá? Então, o que eu acabei de falar aqui, sempre levar em consideração isso, tá? É, e, de maneira geral, é isso, tá? Eu usei como referência o livro de cirurgia do TBO, tá? Pouco, e principalmente o livro da Academia Americana, bem? Perfeito, Vitória. Muito boa a sua apresentação, bastante objetiva. Ah, Reinaldo, você quer fazer aí os comentários iniciais, por favor? Reinaldo, você está online? Então, Vitória, eu vou comentar aqui antes do Reinaldo, então, que pode ser que ele esteja com algum Ah, não, problema agora de já cheguei internet. agora. Oi, Tá bom. estão me Então, ouvindo eu aí? vou fazer um comentário rápido aqui, então, Reinaldo, aí Vamos você lá. faz os seus. Tá ok. Glaucoma primário de ângulo aberto, quando a gente começou a fazer cirurgia refrativa há 25, 30 anos atrás, era um procedimento que normalmente os glaucomatólogos não apreciavam. Existia quase que uma contraindicação absoluta se realizar cirurgia refrativa em pacientes portadores de glaucoma, seja pacientes portadores de glaucoma de ângulo aberto ou ângulo fechado. Eu me lembro que num congresso do São Geraldo, sei lá, uns 25 anos atrás, eu fui convidado para falar sobre cirurgia refrativa e glaucoma, e na época, eu comentei que aqueles pacientes que, apesar de glaucoma ser uma contraindicação relativa à realização dos procedimentos refrativos, seja o PRK e LASIK, de uma certa maneira, paciente portador de glaucoma primário de ângulo aberto, bem controlado, que fazia os controles de pressão, uso rotineiro do medicamento e fazia os controles de tomografia, de coerência óptica, eu operava esses pacientes e não via nenhum risco no sentido de você conseguir controlar o glaucoma. Isso aconteceu, na época, o professor Nassim Caliça, ele participava ativamente dos congressos São Geraldo, e na hora que eu terminei a minha palestra, ele levantou a mão e foi lá, e a opinião dele é que cirurgia refrativa não deveria ser realizada, em hipótese alguma, em pacientes portadores de glaucoma, seja de ângulo aberto ou ângulo fechado. Na época, até eu não, eu nem retruquei nem nada, porque ninguém retrucava o professor Nassim Caliça. Mas hoje em dia já é ponto pacífico que aqueles pacientes portadores de glaucoma primário de ângulo aberto, que realmente fazem o controle, não existe problema nenhum em você operá-los a partir do momento que você dê ciência ao paciente que a espessura da córnea dele foi modificada e que ele precisa fazer um controle mais rigoroso de pressão, de preferência com um tonômetro de contorno dinâmico. Lá na clínica, nós temos 2 tonômetros de Pascal, justamente para poder fazer controle desses pacientes que já foram submetidos a LASIK e PRK e que são portadores de glaucoma. Hoje em dia, nós temos um arsenal propedêutico aí, temos o Corvus, temos o RORA, temos tonômetro de Pascal e várias outras opções de acompanhamento para o paciente portador de glaucoma. E lembrar que curva diária de pressão é um procedimento importante, teste de sobrecarga hídrica também, mas é mandatório que aqueles pacientes glaucomatoses, independentemente de terem sido submetidos à cirurgia refrativa ou não, eles têm que fazer um OCT aí semestral com acompanhamento do mesmo equipamento, para que a gente tenha certeza que a camada de fibras nervosas realmente está sendo preservada. Ok? Então é isso. Muito boa a sua apresentação, Vitória. E vamos ouvir agora os comentários aí do Reinaldo, por favor.
É muito boa a sua apresentação, como o Arnaldo falou. É, agora é o seguinte, essas tabelas, elas tentam fazer uma correlação entre paquimetria pós-operatória e uma diferença em relação a pio pré-operatório. Essas tabelas não são muito confiáveis, a gente não deve levar isso muito a sério. Isso aí é uma referência. Quanto mais espessa a córnea, maior é a pressão real dentro do olho, e quanto mais fina a córnea, o paciente, quando você mede uma córnea muito espessa, você vai medir um valor acima, hiperestimado, da pressão intraocular. Da mesma forma que quando você tem uma paquimetria muito fina, você vai diminuir a resistência, então você vai ter um valor hipodimensionado. Então, se tentou várias tabelas correlacionando espessura, mas não existe realmente uma correspondência muito correta, porque essas espessuras não levam em consideração a resistência da córnea. As córneas têm resistências diferentes, né? A esterese, essa questão toda. Então, a gente tem que levar só como referência. Agora, eu tenho muita dificuldade de operar um paciente com glaucoma. Para me operar um paciente com glaucoma, ele tem que me convencer da importância para ele da cirurgia. Eu tenho que ter certeza que esse paciente está bem controlado. Eu tenho que ter uma orientação de um retinólogo que já acompanhe esse paciente. Não adianta você fazer uma propedêutica prévia, você não sabe se aquilo está estável, se não está. Então é importante que esse paciente já tenha um acompanhamento de algum tempo com a mesmo profissional, que esse profissional nos garanta que esse paciente é disciplinado, que ele está bem controlado. Esse mesmo eu tenho muita dificuldade. O paciente tem que me convencer a importância da cirurgia para ele. Tanto é que amanhã, por exemplo, eu vou apresentar uns casos de glaucoma e cirurgia refrativa. Eu tive muita dificuldade de conseguir casos, porque eu não opero esses pacientes. Mas teve um paciente que me convenceu. Então, nós vamos ver como é que foi a situação desse paciente que foi operado. Mas é raro eu operar um paciente. Então, porque ele tem que ter um follow-up estável, ele não pode ter perda de campo visual, ele tem que ter um OCT normal, ou seja, basicamente tem que ter um hipertenso ocular que você está pré-perimétrico, que você está, na verdade, tem fator de risco familiar, etc. Raça é uma coisa que deve ser muito valorizado, que não foi comentado pela Vitória. A raça negra, gente, os glaucomas são mais, a prevalência é maior em raça negra e mais graves. Então, um paciente de raça negra que tem glaucoma, esse para mim é uma contraindicação formal para a cirurgia refrativa, porque a chance de evoluir, os casos mais graves de glaucoma, de maior dificuldade de controle, são exatamente os pacientes da raça negra. Se os pacientes asiáticos são os que têm menor incidência de glaucoma de ângulo aberto, os negros que têm a maior incidência de glaucoma de ângulo aberto está na raça negra. Né? Os asiáticos costumam ter mais incidência de glaucoma de ângulo fechado. Os olímpio miudinhos deles lá é capaz de ter um fator de risco. Agora, realmente, esses tonômetros que não levam em consideração, que levam em consideração, melhor dizendo, a questão da resistência da córnea, como o Pascal, como o Ora, como o Corbis, eu acho que realmente é um grande avanço, nos ajuda. Agora, como eu sou aparelhos que normalmente não são usados na rotina diária, é importante que o médico tenha pelo menos qual que é a referência da pressão antes da cirurgia, para que ele possa ter uma ideia de quantos milímetros que essa pressão vai estar abaixo daquela que originalmente ele tinha antes da cirurgia. Mas é isso, eu acho que a princípio, a cirurgia refrativa para mim é para olhos normais. Pacientes com passado de descolamento de retina, passado de uveíte, passado de glaucoma, estrabismo. A gente tem que tomar muito cuidado com esses pacientes, sabe? Porque são pacientes que têm risco aumentado, não pela cirurgia refrativa, mas pela própria evolução da sua doença de base.
Você opera um paciente, se tiver qualquer complicação lá na frente, vai ser difícil você convencer o paciente que não existiu uma relação com a cirurgia refrativa. Eu me lembro, há muitos anos, que na época era o principal estudioso de glaucoma, chamava Sampaolese. Esse Sampaolese, ele era um argentino, que na década de 80 ele dominava, tinha livro, texto e tudo. Então, ele precedeu o Goldman. E esse Sampaolese, uma vez eu assisti uma palestra dele no São Geraldo, eu era residente, e ele terminou com uma frase que eu achei assim emblemática, e guardei essa frase dele. Ele falou o seguinte, era a maior sumidade de glaucoma do mundo, era um argentino. Ele falou o seguinte, eu tenho a impressão que eu sei muito pouco sobre glaucoma. Olha a lucidez dele. Era um indivíduo, porque naquela época não se tinha OCT e se controlava muito mais o glaucoma pela pressão do que pela escavação do nervo óptico. Hoje, se não se fala mais em glaucoma, se fala em neuropatia óptica glaucomatosa, porque realmente é uma neuropatia. Então, hoje é muito mais importante você acompanhar o paciente com o OCT e levar em consideração que a pressão é um fator de risco. Então, os pacientes às vezes toleram uma pressão mais alta, ou não toleram uma pressão mais alta, e o dano glaucomatoso vai ser independente, muitas vezes, de uma pressão básica, mas sim dependente da variação da pressão. Como a pressão arterial também, né? Essas oscilações da pressão arterial fazem mais mal à microcirculação do que propriamente uma pressão estável, assim como o glaucoma. Bom, Vitória, não vou me estender mais, foi muito boa a sua aula. A gente tem que lembrar, a gente fica querendo encontrar pacientes para operar, gente. A gente deve selecionar muito bem, porque se custa a sua paz, é muito caro. Então, eu tenho muita resistência em operar esses olhos patológicos, tá? Muito bem, mas eu vou Ok, apresentar um que eu Reinaldo. operei, tá? Vamos lá ver as perguntas aí agora, Arnaldo. Vamos ouvir os comentários do Dr. Cláudio Cury, que está online. Boa noite, Cláudio. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Tudo bem, Boa Cláudio? noite, Cláudio. Boa Joia. noite. Muito bom, Vitória. Parabéns aí pela apresentação. É, Obrigada. algumas coisas que a gente tem que. Eu vou pegar um gancho aí na conversa, na fala do Dr. Reinaldo, que realmente, para mim, é básico no pensamento retilíneo, um pensamento quase que matemático. Se vai custar a sua paz, é caro demais para você. Ponto número um. Se o paciente tem qualquer problema, nós estamos falando de glaucoma, mas pode ser qualquer problema, e você faz a cirurgia refrativa nele, sempre vai cair alguma culpa em você. Então, muitas vezes, talvez a gente tenha que deixar de operar um paciente passível de ser operado por conta de uma outra questão, que não é a patologia. Então, assim, o meu raciocínio que eu gostaria de fazer talvez seja separar essa parte agora, para a gente tentar raciocinar em cima da doença, da patologia. Esse aumento de pio, quando a gente faz um LASIK, de qual das formas seja, ele é suficiente para lesar um nervo? Esse nervo já era danificado ou era saudável? Nós operamos muito paciente jovem. Grandíssima maioria já vai estar saudável ainda. Geneticamente, nós não determinamos se ele é glaucomatoso. Não estamos falando de Minority Report, né, que a gente prevê o crime. Então, não tem jeito. Então, nós vamos operar muitos pacientes glaucomatosos no futuro, né? Cálculos que a gente possa fazer para equalizar tabelas e etc. Quantos pacientes vocês operam, ou mesmo antes de operar, que não sabe o grau que tinham? Nem para você calcular. Se ele tinha 5 graus de miopia, ablou tanto e tal, e a pressão eu vou calcular tantos milímetros a menos ou a mais. Então é muito difícil isso. Você deu um dado aí que para cada 10 micra são 0,35 milímetros de mercúrio.
Se eu ablar 100 micras, são só 3 milímetros e meio de pio. Isso vai fazer diferença? Muito bem. Você tem glaucoma de pressão normal? Tem, não tem? Mais um problema. Faltou um tonômetro, o iCare, que é aquele de pressão não sei como é que define, aquele dá um jatinho que um probezinho bate e volta. É, E ele parece não ter ele é muita de diferença. contato, ele é de contato, ele seria paralelo com o Goldman, ele não teria essas É, correções, né? isso. O Corvis, eu estou só fazendo questionamentos, tá, gente? E tomara que alguém me questione mais ainda. O Corvis, ele é um tonômetro de sopro associado a um Scheimpflug, ou o contrário, é um Scheimpflug associado a um tonômetro de sopro. É correto, não sei se nós temos glaucomatólogos aqui, mas é correto eu fazer um follow-up de glaucoma de pressão elevada por tonômetro de sopro? Posso questionar isso? Entendeu? Talvez seja ok, pode se fazer pelo tonômetro de sopro, mas o standard é que é o Goldman. Muita gente questiona, muita gente critica, inclusive, a tonometria de sopro, que é feito em screening, em serviço de alto volume, né? Então, seriam os questionamentos, mas voltando ao início, se eu pudesse separar a parte básica de ciência e evidência e etc., daquela parte que o paciente vai botar a culpa em mim, seriam essas minhas considerações. Então, baseado em tudo que eu falei, talvez seja bem tranquilo de operar glaucomas severos graves, eu nem falei, mas imagino que seja óbvio de que nós não vamos operar, né? Os pacientes já avançados, mais velhos, nós estamos operando gente de 24 anos, 20 e poucos anos, 30 anos, alguns presbitas, mas já também concordando com o doutor Reinaldo na reunião passada, muito melhor aguardar os 55 e fazer uma intraocular. Então, seriam essas minhas considerações. Excelente, Cláudio. Perfeito, Cláudio. Mais alguém quer fazer Pode alguma comentar, pergunta aí, Reinaldo. gente? Não, Não, é o todos querem seguinte, fazer, Reinaldo. não, e lembrando só aqui, Cláudio, que a especialista em glaucoma aqui é a própria doutora Vitória. A doutora Vitória, ela foi abduzida. Eu me sinto até culpado por isso também, porque eu acho que a glaucomatologia, não sei se existe isso, mas ela perdeu uma grande profissional para a refrativa, né? E a gente espera que ela não tenha uma recaída aí. Mas a Vitória fez um fellow de glaucoma lá em São Paulo e se dedicou muito a isso até ela ser seduzida para a cirurgia refrativa. Bom, então, vamos abrir agora para as Vamos às perguntas aí. perguntas, então. Vamos às perguntas do doutor. A pergunta do doutor André Lamonier, por favor. Lembrando também, Reinaldo, antes da gente passar para a pergunta do doutor André, lembrando que nada impede um glaucomatólogo de ser especialista também em cirurgia refrativa. Lá no Claro, Ocular Laser, nós temos lá o nosso colega lá, doutor Roberto Márcio, que é glaucomatólogo e sim. também é cirurgião refrativo, né? José Aloysio Então também, vamos lá, Massotti. o Aloysio Massotti também, É, temos vários exemplos aí. Então vamos lá, André. Vamos lá. Primeiramente, boa noite a todos. Parabéns, boa Vitória, noite. pela brilhante apresentação. É, não tem nenhuma pergunta, não, tem mais um comentário. Na verdade, esse mundo do glaucoma ele é cheio das questões, né? Em relação ao próprio Dr. Cláudio Cury falou, em relação ao glaucoma de pressão normal. Se existe, se não existe. Tem muitas dúvidas, assim, que a literatura não confirma. E sempre fica essas perguntas no ar. Mas eu acho que é válido, pode ser até válido, assim, para quando for operar algum paciente, se ele tiver fatores de risco, por exemplo, for da raça negra, tiver história familiar, tiver uma pressão ali limite, talvez valha a pena até fazer um OCT, por exemplo, para ver como é que tá a camada de células ganglionares, por exemplo, prévio à cirurgia refrativa, que eu acho que é
mais um método para a gente ver se o paciente já apresenta algum dano, né, alguma lesão. Mas, assim, é uma área que eu tenho pouca experiência, então eu acho que se vocês disserem aí, tá tudo certo. Você acha, Vitória, que um paciente que vai ser submetido, é que se decidiu pela cirurgia refrativa, você acha que esse paciente deve ser Sim. submetido a um OCT da papila de nervo óptico, estudar essa papila previamente à cirurgia? Você acha que isso é importante? Ou de mácula, O por que que exemplo, né, que acontece? mostra antes. É, então, são coisas que acontece. Igual uma coisa importante que a gente tem que pensar realmente é o fato de a gente estar operando pacientes jovens. E que grande maioria dos casos, a não ser que há casos realmente mais dramáticos e até glaucomas juvenis que são extremamente agressivos, então se a gente pegar um paciente na faixa ali de 25, 30 anos, tem que pensar nisso também. Você está pensando, pegando às vezes glaucomas juvenis que vão ter desfechos, se não tratados adequadamente, muito dramáticos. Então, a atenção nos pacientes jovens que já têm uma alteração, ela deve ser máxima. Então, realmente, quando o doutor Reinaldo fala que ele não opera, eu acho que também tem esse lado ali por causa desses diagnósticos mais complexos. Agora, um paciente que chegou, ele não tem lesão, ele é um paciente, ou seja, ele tem um histórico, igual o doutor André comentou. Ele é um paciente raça negra, ele é um paciente que tem uma pressão limítrofe, mas ele não tem lesão no nervo, ele tem um histórico importante, naquele momento ele não tem glaucoma. E provavelmente esse paciente ele vai ter glaucoma só daqui 20 anos. Aí vem o questionamento: você vai deixar de operar esse paciente porque daqui 20 anos ele vai ter glaucoma? Eu acho que eu acho que você não precisa deixar de operar esse paciente, mas você tem que ter dados para esse paciente. E mais, você tem que orientar esse paciente. E aí que vai entrar um pouco, que aí eu vou falar de você ter os dados do paciente, esse paciente um dia, daqui muitos anos, porque o glaucoma é a linha do tempo. Então, é uma doença crônica de muitos anos. Ele conseguir daqui 20 anos, será que ele vai ter acesso a esse OCT de disco que você fez nele? Isso eu acho interessante. Se agora a gente consegue jogar tudo na nuvem, imagina que maravilha. Daqui 20 anos, eu quero ver seu nervo como era daqui 20 anos antes. Então a gente vai ter. Aí sim, não tem. Assim, eu não contraindicaria esse paciente, ele não tem glaucoma naquele momento. Ele tem fatores de risco. Então, isso é muito importante, você delimitar. Agora, pacientes jovens, que é o que a gente opera, agora até está operando pacientes mais velhos, né? Com presbionte, pacientes présbitas, aí já é uma outra conversa, né? Um outro tópico. Mas vamos falar no geral, pacientes jovens. Se ele já tem lesões importantes e tudo, aí a gente vai ter que ter atenção e vai ter que ter um segmento realmente, vai ter que ter um controle desse paciente todo, né? Então, eu acho que isso é que é muito importante a gente ter em mente. E não esquecer os glaucomas juvenis. Para a gente não achar que tudo que a gente viu era um glaucoma é um GPA, um glaucoma de ângulo aberto somente. Será? Paciente jovem apresentando lesão glaucomatosa, vamos ter atenção no glaucoma juvenil, tá? Que aí a gente é só ter esse cuidado. Perfeito, Vitória. Então vamos para a pergunta da doutora Maria Carolina, por favor. Só dar um exemplo. Hoje eu atendi uma paciente, 20 anos, vai fazer 20 anos mês que vem, negra, leve míope, com astigmatismo de um e pouquinho, 1,5, histórico familiar de glaucoma, a avó, e pressão normal hoje, está PIO 10, com uma escavação 0,65, rima perfeita 360 graus. Primeira coisa que eu fiz e faço com muita satisfação, você vai fazer uma retinografia, vai salvar na nuvem, que é para os restos da sua vida. Provavelmente ela não vai fazer, mas... E essa era uma paciente que eu não operaria refrativa nela. Para quê? Perfil perfeito, vai fazer 20 anos, tá? Estável grau, grauzinho baixinho. Boa noite. Diga Parabéns, lá, cara. Vitória, pela Boa aula. noite. Eu Obrigada. queria só uma coisa que eu acho que não foi falada ainda, mas que eu fiquei nessa dúvida. O paciente, por exemplo, jovem que tem uma
não tem. E aí fica aquele negócio, né? Pode ser que um dia tenha glaucoma, pode ser que não, pode ser uma coisa anatômica. Ou, em outro caso, um paciente, por exemplo, ali de 30 e poucos anos, que já está começando ali a ter um aumento da PIO, um leve, alguma coisa no campo, bem inicial, e já acompanha com um especialista em glaucoma. Se seria pertinente uma comunicação com esse glaucomatólogo que acompanha esse paciente, porque assim, o glaucomatólogo ele que vai acompanhar, então ele que vai saber as mudanças que vai ser na PIO depois, então se o glaucomatólogo falar, não, beleza, vamos operar e a partir disso eu desconto depois os valores da PIB, a gente faz a cirurgia. Aí eu não sei, eu achei que seria uma opção para esse paciente também, né? Claro que se ele estiver bem controlado e tiver acompanhamento regular. Eu acho que essa questão do paciente estar acompanhando com o especialista, tal, igual você comentou, um paciente que, porque o cirurgião refrativo, ele vai ter, ali naquele momento, ele vai ter a função vamos falar assim, sanar o desejo do paciente de ficar livre dos óculos, né? Mas ele não pode esquecer que talvez na condição dele de um paciente portador de glaucoma, talvez o mais fundamental dele a longo prazo seja realmente o controle dessa doença de base que ele está tendo ali. Então, você ter uma fala é fundamental. Eu acho que talvez seria, não ser, na verdade, você não deveria operar um paciente que trata de glaucoma, que ele tem um especialista, sem tentar, talvez, trocar algumas mensagens com esse colega, talvez relatórios, enfim, ter essa comunicação. Porque você vai ter certeza que talvez ele seja um candidato ideal, e realmente, talvez um paciente que tenha glaucoma você não vai chegar ali na primeira consulta e já vai pensar em operar aquele paciente. Talvez seja um caso de você acompanhar esse paciente 1 ano, 1 ano e meio, para ver se de como é que aí vai entrar naquela questão. Será até você vai poder ver os exames. Não sei que ele tem um controle muito bem feito com o glaucomatólogo de origem, então ele vai ter a curva do GPA dele, você vai ter lá, depende do que ele for usar ali de software para acompanhar esse glaucoma. Vamos supor que é um paciente que acompanha extremamente bem enfim, 5 anos de acompanhamento, extremamente estável. É um caso. É um paciente que, né, você vê que ele tem um bom controle. Mas se você não tem esse parâmetro, você não vai conseguir decidir essa ação sua de operar ali naquela primeira consulta. Então, é um paciente que você vai ter que encarar como você vai. Eu acho que seria talvez o ideal fazer controles e ter essa conversa com o especialista. Eu acho fantástico, acho que seria o caso que talvez valeria a pena operar um paciente com glaucoma se você tivesse toda essa possibilidade ali de ação junto com o especialista de glaucoma, né? Senão fica realmente é um risco, independentemente. Ok. E, Vitória, vamos Mais convidar alguém? agora o doutor Lucas para fazer a pergunta dele. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa Boa noite, noite, Lucas. Lucas. Parabenizar a doutora Vitória pela brilhante aula. Meu questionamento, o doutor Cláudio até comentou um pouquinho já, que foi falado sobre o aumento da PI durante a confecção do flap, né? E minha dúvida é justamente essa: será que esse tempo que a gente gasta para fazer um flap deve ser uns 5, 10 segundos? Não sei. Será que isso é suficiente para causar algum dano significativo e às vezes a gente pensar que não vale, é mais favorável fazer um PRK do que um LASIK? Que é mais só com esse questionamento mesmo. Infelizmente, tem muitos trabalhos que mostram que esse aumento pressório, por ser muito importante, vai chegar ali 65 milímetros, você pode sim ter uma lesão, mesmo em pouco tempo, né? Poucos segundos. Agora, claro, a gente está pensando talvez em pacientes com glaucomas mais avançados, mas mesmo é de se impressionar, mas alguns estudos mostram que pacientes às vezes não tinham lesões após esse aumento, que foi curto, vamos dizer assim, ele gera lesão. Então, certeza, então o fato tem risco, tá? A pergunta é essa. Agora, quantos por cento é baixo? Realmente, obviamente não é a maioria, mas existe risco. Então, existe risco, sim. Eu vou fazer um comentário aqui a respeito dessa pergunta aí do doutor Lucas, que realmente é muito interessante.
Há uns anos atrás, no congresso de glaucoma que eu estava presente, teve uma mesa redonda exatamente sobre esse assunto, se realmente se no LASIK, aquela a confecção do flap, que pode demorar ali uns 20, 30 segundos, se isso seria suficiente para causar um dano glaucomatoso. E eu me lembro que, na época, a conclusão que se chegou, inclusive o Feliz estava presente nessa mesa redonda e comentou bastante, realmente era que o risco era mínimo, ou seja, não existia, pelo menos até alguns anos atrás, nenhum estudo que comprovasse uma lesão glaucomatosa ou de campo visual ou perda da camada de fibras nervosas por um LASIK convencional. Uma coisa é um LASIK convencional feito na mão de um cirurgião experiente, que vai demorar ali 20 segundos, e a outra coisa é um LASIK na mão de um colega que está se iniciando em cirurgia refrativa, muitas vezes pode demorar 1 ou 2 minutos para confeccionar um flare. Então, a conclusão na época é que realmente não, o risco era, não é que não existia risco, mas o risco era extremamente baixo. Eu até gostaria de pedir à doutora Vitória que fizesse um levantamento aí dessa literatura, realmente se existem trabalhos peer-reviewed que comprovam que realmente a confecção de um flap, seja com fento segundo, seja com bixerato, se isso pode realmente causar algum dano glaucomatoso permanente nos nossos pacientes. Vamos para a pergunta da doutora Juliana, por favor. Boa noite a todos. Boa noite, Vitória, foi Juliana. ótima a aula. Eu queria saber mais em relação ao uso do corticoide no pós-operatório desses pacientes. Tem algum corticoide assim de menor potência que vocês preferem? Ou a redução vocês fazem um pouco mais rápida ou vai habitual e só se tiver ali alguma intercorrência que mexeria nessa corticoterapia? Vou responder um pouco e depois eu acho que a experiência, né, com os diversos corticoides, eu acho que é maior, com certeza, do Dr. Reinaldo e do Dr. Arnaldo. Mas, normalmente se passa o Predforte 1%, que eu vejo, né, pós-cirurgia refrativa. Você poderia optar por uma fluormetalona, que seria o flutinol, que é um corticoide que ele tem uma potência menor, né? Então, normalmente ele carrega um risco ali de aumentos pressóricos menores, mas eu acho que depende um pouco da sensibilidade daquele paciente em relação ao corticóide. Via de regra, obviamente, é a minoria, né? A maioria dos pacientes que a gente vai usar, até porque você não vai usar de maneira extensa. Agora tem aquela questão de entrar com corticóide oral, pós um PRK, então também carrega um risco ali de aumento da PIO, mas mesmo assim são parcelas menores dos pacientes. Agora, tem pacientes que têm uma sensibilidade maior. Agora, como saber disso? Se for um paciente que já acompanha há mais tempo, já teve um histórico, obviamente você já sabe que aquele paciente ele é sensível. E você saber previamente, antes de iniciar um corticóide, é muito difícil, né? Então, fica um pouco na teoria, né? Como é que a gente vai triar esses pacientes? Como é que nós vamos saber se esse paciente vai, de fato, ter um aumento pressórico? Mas existe a flutinol. Agora, como é que vocês usam, doutor Reinaldo, doutor Arnaldo, se vocês pensam nisso e optam, talvez, em alguns pacientes, em fazer um corticóide com menor risco de aumento da pressão, né? Aí, realmente, eu não sei como é que o doutor Arnaldo e Reinaldo pensariam nesse sentido. Vamos deixar todos fazer as perguntas e depois eu queria propor para o nosso grupo criar um consenso. O que fazer com o paciente com glaucoma? Então, eu vou propor aquilo que eu faço e com a liberdade de todos acrescentarem ou tirarem alguma coisa desse consenso que eu vou apresentar para vocês, tá bom? Mas eu vou fazer isso depois das perguntas de todos os colegas. Oi, boa Muito noite. bem, vamos. Boa noite, Ana. Vai em Então, na frente, verdade, Ana Maria. minha dúvida era exatamente em relação a essa sensibilidade mesmo, porque teve um slide lá nas contraindicações, que seria uma contraindicação, né, à cirurgia, aqueles pacientes que têm essa sensibilidade aumentada ao uso de corticoide. Minha dúvida é exatamente essa, porque muitos pacientes nunca tiveram nenhuma infecção, alguma alteração ocular que já precisou desse uso, então como que a gente vai saber, né? Então, acho que isso fica um pouco vago mesmo, né?
Se É, tem não, mas alguma lembrando coisa que a que, gente pode levar como um sim. padrão para tomar essa decisão, na verdade, era essa a minha dúvida em relação a isso. É. Mas lembrando só que quando eu tô falando de sensibilidade, são pacientes talvez que já tenham glaucoma mais avançado, tá? E vão ter essa sensibilidade também ao corticóide. Agora, pacientes que são pacientes saudáveis e possa vir a ter uma sensibilidade maior ao glaucoma, o importante é talvez você medir a pio desse paciente, para você ter o parâmetro ali no seu pós-operatório. E aí, se você vê um aumento importante da pressão, você já fazer essa retirada mais rápida ali do corticoide. Mas pacientes que não têm dano glaucomatoso, mas tem um aumento de pio, você vai ter que agir meio que de maneira reativa. Muito difícil você fazer um controle antes. Agora, o paciente que tem sensibilidade, já tem uma lesão glaucomatosa, não é uma contraindicação formal, mas é um ponto muito importante de atenção. Você sabe que pode gerar uma piora. Então, aí você vai ter que pesar com o paciente e orientá-lo que ele pode ter uma piora, sim, da doença dele. E aí entra o risco da cirurgia. Então, ela é uma contraindicação relativa. Obviamente, cada caso ele nesse caso ali é muito individual, tá? Mas só essa atenção mesmo. Uhum, certo. Ok. Vitória, existe uma situação de glaucoma e cirurgia refrativa que vale a pena ser salientada e que você não, não abordou durante a sua brilhante apresentação. Como nós já comentamos com vocês anteriormente, alguns anos atrás, nós tivemos um surto de DLK na ocular laser. Isso foi há uns 12 anos atrás, e na época a gente fazia muito LASIK, e eu operei uma paciente que era portadora de alta miopia. Essa paciente ela tinha uma miopia de -8, e inclusive ela foi levada para a cirurgia por uma paciente que já tinha operado, e ela gostou muito do resultado. Essa paciente ela era babá da filha dessa paciente que eu operei, era uma paciente portadora de alta miopia, e a patroa levou para ser operada porque ela usava um óculos de lente muito grossa, e, e na época nós fizemos toda a propedêutica. Essa paciente não tinha nenhum antecedente de glaucoma, tinha um equivalente de -8, e eu fiz um LASIK nessa paciente. Na época a gente não fazia PRK em paciente com alta miopia, a gente só fazia LASIK. Mesmo com esse surto de DLK que a gente teve, eu fiz o LASIK, usei um corticoide de depósito no pós-operatório, e essa paciente, infelizmente, ela desenvolveu um DLK bastante severo nas primeiras 24, 48 horas. Então, eu tive que entrar com dexametasona praticamente de hora em hora, durante uns 3 ou 4 dias, para poder debelar esse DLK. O DLK foi debelado, mas essa paciente desenvolveu um glaucoma cortisônico. Eu tive que entrar com Diamox para essa paciente, ela usou Diamox durante alguns dias, e depois eu fiz uma propedêutica detalhada. Depois que o glaucoma cortisônico foi controlado, nós fizemos uma propedêutica de campo visual nessa paciente. Na época a gente não fazia o OCT de rotina, e essa paciente realmente ela teve uma perda de campo visual importante, induzida por esse glaucoma cortisônico causado para o tratamento do DLK. Então, lembrar isso. Hoje em dia, praticamente tem anos que a gente não tem nenhum caso de DLK no ocular laser. Mas, eventualmente, se vocês tiverem uma ceratite, um DLK, é extremamente importante que vocês façam o controle desse paciente, meçam a pressão diariamente, e se houver realmente um pico de pressão, entrar com Diamox durante alguns dias para que vocês não tenham uma complicação relacionada ao glaucoma nesse paciente. Na realidade, essa paciente foi a única paciente que eu tive complicações em cirurgia refrativa relacionadas ao glaucoma. Ok? Tem mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta? Doutor Lucas Pires está online? Porque acho que todo mundo já teve oportunidade de fazer suas perguntas. Então, vamos em frente. Então, Reinaldo, o que você está sugerindo aí que a gente faça aí um Então, consenso? eu acho que a gente deveria, então, sair daqui com um consenso nosso, que eu vou propor vou dar algumas sugestões. Primeiro, o seguinte: o paciente com glaucoma,
A princípio, eu não opero. Agora, tem pacientes que a cirurgia para eles é muito importante. Eles valorizam muito a independência de órgão, por diversos fatores. Mas aquele paciente, então, que vai ter que me convencer de que para ele é interessante e ele quer muito a cirurgia e é portador de glaucoma. Então, eu considero que é imprescindível para que eu o opere. Primeiro, que ele seja um glaucoma pré-perimétrico. Segundo, que ele não tenha alterações importantes da papila do nervo óptico, um OCT que não tenha alterações importantes. Que esse paciente seja controlado com monoterapia, seja um controle tranquilo, e que esse paciente tenha um relatório do glaucomatólogo que o acompanha, dizendo que esse paciente está bem controlado, que ele é disciplinado e que esse glaucoma dele não está em progressão, que ele está bem controlado. Então, numa situação dessa, um glaucoma, lembrando que o fato de ser pré-perimétrico não significa que seja um glaucoma inicial. Ele pode ter uma alteração importante da papila e ainda não ter alteração do campo visual. Mas, de toda forma, seria um paciente que, considerando que ele tem uma liberação do médico do glaucoma, que esse paciente tem um controle bem rigoroso da pressão, que ele não tenha alterações campimétricas, que ele me convença realmente que é para ele importante, então, nesse caso, eu opero. Eu vou mostrar para vocês um único caso de glaucoma que eu me lembro de ter operado. Posso ter operado os outros que não tinha diagnóstico, é diferente. Ou que vieram a ter diagnóstico. Isso aí também é uma questão, a cirurgia refrativa não vai causar glaucoma em ninguém. Mas a gente pode ter um paciente, como a Vitória falou, que 10% dos pacientes com glaucoma, míopes, um dia vão desenvolver glaucoma. Então, é possível que esses pacientes que nós operamos, eles possam vir a desenvolver glaucoma. Mas nós estamos falando aqui de pacientes que já têm o diagnóstico de glaucoma. Então, essas seriam minhas considerações, é o que eu faço. Agora, é muito difícil você ter um paciente nessas condições. Um paciente que tem, primeiro, que tem um glaucoma que queira operar. Não é muito comum. Segundo, que seja muito bem controlado, que seja liberado pelo seu glaucomatólogo e que seja um glaucoma muito inicial. Então, nessas condições, eu não vejo contraindicação. E eu estou falando isso não da minha cabeça, mas por ter já conversado, e eu tenho um glaucomatólogo muito experiente lá que trabalha comigo, e essa também é a opinião dele. Então, quando eu tenho um caso, o paciente me procura que tem glaucoma, eu passo para o departamento de glaucoma e somente depois que eu tiver certeza que esse paciente está bem controlado, que é um glaucoma que não tem sinais de progressão e um glaucoma inicial, e o paciente me convença que é para ele importante a cirurgia, nesse caso eu opero. O Arnaldo falou uma coisa, na época, doutor Nassim, a medicina evolui, ele não pode ficar preso no passado. Mas o doutor Nassim tinha duas coisas que ele era radical. Primeiro, que ele achava que não existia glaucoma pré-perimétrico. Ele falava o seguinte: quando você chega 9 horas no consultório e mede a pressão, não tem valor algum. Ele media a pressão do paciente 5 horas da manhã no leito, porque é ali que ele conseguia encontrar picos de pressão. Então, por isso que ele dizia que não existia glaucoma de pressão normal, porque ele procurava o pico de pressão e geralmente ele ocorre no início da manhã. E a segunda coisa é que realmente ele contraindicava a cirurgia refrativa, porque também a gente tem que considerar que na época a cirurgia refrativa a gente tinha pouca experiência, era uma especialidade que estava começando. Então, acho que era razoável essa precaução dele. Então, nessas considerações, então. Perfeito, Reinaldo. Na realidade, todas as suas considerações são bastante sensatas e eu vou apenas acrescentar uma. Eu sigo normalmente essas recomendações que você também tem e eu tenho uma preocupação adicional que é o seguinte: eu não opero paciente glaucomatoso que não seja meu cliente já há bastante tempo. Ou seja, aquele glaucomatoso que caiu de paraquedas lá na minha clínica, que eu não sei a história pregressa dele e ele quer fazer cirurgia refrativa simplesmente para se livrar dos óculos e é portador de glaucoma, esse paciente eu não opero. Eu só opero paciente de glaucoma que já é meu cliente há muitos anos e que eu tenho certeza que é um paciente disciplinado, que usa a medicação
e faz a propedêutica e o OCT da maneira que tem que ser feito. Alguém gostaria de acrescentar mais alguma coisa a esse consenso aí que nós estamos formulando? Eu gostaria de talvez trazer mais dúvidas do que um consenso, porque parte da nossa cirurgia refrativa aqui mencionada passa por uma cirurgia de catarata ou uma faco-refrativa, certo? A gente também usa Exato. corticoide no pós-operatório, certo? E vira e mexe, Aí nós temos duas situações que eu queria colocar. Nós trabalhamos com o poste do soro, geralmente lá em cima. Quando é de pressão automatizada, a gente seleciona a pressão que a gente quer. E normalmente está na faixa dos 90 milímetros de mercúrio. Isso deve representar no olho, me corrija, Vitória, se eu não tiver com os dados certinhos, porque às vezes a memória falha, entre 45 e 65 milímetros de Hg. E aí? Nós estamos com quanto tempo de cirurgia? Quem faz a cirurgia mais rápido, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Olha a diferença em termos de uma cirurgia refrativa. Isso é uma parte da cirurgia. A outra parte da cirurgia é referente ao pós-operatório, no qual nós temos aquelas surpresas de pacientes com a pressão aumentada devido à resistência ou à sensibilidade ao corticoide. E aí, no manejo, como é que a gente trata na catarata? Percebi a pressão, então eu tenho que medir a pressão. Primeira coisa, eu tenho que estar medindo a pressão nas consultas. Olho vermelho, irritado, e às vezes até numa fase já de desmame final do corticoide. Então, vai reduzindo, muda o tipo de corticoide. E se não me falha a memória também, parece que a dexametasona é a que mais dá isso. Estou na dúvida dessa informação, tá? Mas então seriam mais algumas considerações que a gente tem que levar em conta e né, balancear os riscos. Do mesmo jeito que um paciente com glaucoma, eu escolho a lente, eu não vou colocar uma trifocal, eu tenho que pensar nos outros detalhes também de outras cirurgias refrativas que nós fazemos, não somente a correção por laser. Então, é mais lenha na fogueira. Cláudio, excelente. Eu acho que essa questão da catarata ela só entra um pouco diferente, o seguinte, que a catarata ela é uma opacificação da lente, então, na verdade, é uma necessidade visual do paciente. Agora, em E relação a à faco questão da pressão, refrativa? E a faco aí refrativa? a faca refrativa já entraria. Aí eu acho que seria o mesmo princípio, talvez, da refrativa. A gente deveria ponderar realmente aquela necessidade, contrabalancear. Mas em relação a esse aumento pressódico da catarata, esse intraoperatório, a gente fica preocupado com pacientes com glaucoma moderado a avançado. Então a gente tenta fazer um Diamox pré ou fazer um intravenoso para poder, enfim, você abaixar essa pressão no intraoperatório, você fica com essa tensão. É, em relação ao corticóide perfeito que você colocou, é medir a pressão e ficar de olho. Se subir, aí, igual a doutora Ana falou, vamos entrar com Diamox, vamos ter que tomar uma decisão reativa, porque a gente não teria como prever isso de maneira prévia. Em muitos casos, a não ser que você já saiba que o paciente tenha realmente uma sensibilidade. Mas eu acho que cairia um pouco nisso mesmo, de talvez fazer um acetazolamida, enfim, você entrar com um intravenoso no pré-cirúrgico, né? Então você fala, não, esse paciente tem um risco maior, ele já tem uma lesão glaucomatosa, então eu vou fazer aqui nele, vou entrar com vou diminuir essa pressão Manitol, no né? intraoperatório. Manitol, exatamente, vai entrar com Não, manitol. perfeito. Era só para Pra trazer, lembrar. porque nós fazemos outras cirurgias refrativas que não é só a laser. Lembrar, então, da faco refrativa também e da própria catarata, né? Catarata tem um outro sentido. Você faz por perda de opacidade, de transparência. Então, é um detalhe diferente, mas só para a gente não esquecer. Isso é importante você falar, Cláudio, porque realmente um paciente que vai ser submetido a uma catarata, que é um cristalino tumescente, tem um achatamento, um platô anterior, começa a aumentar a pressão, a gente sabe que é um paciente que vai responder bem à cirurgia de catarata para controle da pressão intraocular.
Isso não é raro, a gente faz com uma certa frequência cirurgia de catarata em pacientes que às vezes ainda tem uma catarata iminente, né? Como diz o Fernando Trindade, não é incipiente, é iminente. E muitas vezes a indicação não é a transparência do cristalino e melhorar a qualidade visual, é prevenir o fechamento do ângulo. Então, nesses casos, se o paciente já tem algum aumento de pressão, você tem que tratar essa pressão no perioperatório. E aí realmente é manitol ou diamox, dependendo do grau de pressão que ele está subindo. Por isso é que eu falo que todo procedimento, a gente tem que ter vamos dizer, a interlocução com o glaucomatólogo, ele que vai fazer uma boa gonioscopia para ver se realmente aquele ângulo está fechando, se vai valer a pena fazer a cirurgia de catarata, ou então um relatório, se aquele paciente, por exemplo, é um paciente que vem de outro serviço. Então, essa bênção que a gente toma do glaucomatólogo é muito importante. Eu acho que ele tem condições de avaliar melhor os riscos que esse paciente está tomando do que a gente. Então, a Perfeito, decisão que a gente Reinaldo. tem que tomar Alguém sozinho, né? gostaria de fazer aí algum comentário final? Doutora Vitória, quer acrescentar mais alguma coisa aí antes da gente terminar? Eu acho que a gente conversou bastante, mas é ter essa atenção realmente dos pacientes, né? Eu acho que nem tão lá posso operar, mesmo que o paciente esteja controlado. Eu acho que é sempre pensar, ponderar os benefícios e riscos desse paciente junto com a vontade, né? Mas eu acho que a gente foi uma discussão muito rica aqui hoje. E queria agradecer a todos também. Nós Perfeito. podíamos, dentro do Só para consenso, finalizar aqui, nós podíamos ter a aham, doutora Vitória como nossa referência para os casos de Ótima glaucoma, ideia. porque aí a Ótima gente ideia. junta com o certeza. glaucoma com a cirurgia refrativa dela. Exato. Vai ser um Só para prazer. finalizar, pessoal, lembrar também o seguinte, que o paciente portador de glaucoma, que bate de ângulo aberto, muitas vezes ele usa uma medicação que é tóxica para o epitélio corneano, muitas vezes ele tem um olho inflamado pelo uso desses análogos aí da prostaglandina, então a gente tem que tomar muito cuidado também com a superfície ocular desses pacientes. É uma outra precaução que a gente tem que ter. Ou seja, além de Bem estar com lembrado, glaucoma, Arnaldo. ser um paciente, além de ser um paciente que ele tem que ser bastante disciplinado, você tem que ter vários OCTs dele, tem que ter certeza que a camada de fibras nervosas está preservada. Lembrar também que a superfície ocular dele tem que estar em boas condições para que ele possa ser operado. Ok? Então é isso, Perfeito. parabéns, Vitória, excelente. E amanhã, 19h30, estamos aí com os casos de glaucoma e cirurgia refrativa do professor Reinaldo. Muito Só obrigado a lembrando, Arnaldo, todos. só Oi, para dizer o seguinte, que nós não vamos ter casos amanhã, vou ter um caso. um Sendo caso. coerente com o que eu falei aqui, realmente o paciente teve que me convencer. Vocês vão ver que é exatamente isso que eu falei aqui, esse único caso que eu tenho. Mas nós vamos aproveitar o tempo que nós teríamos amanhã, e eu vou apresentar uma série de casos interessantes, borderlines, onde os nossos fellows vão poder decidir operar ou não operar. Ok? Então nós vamos ter vários casos Maravilha. amanhã. Falou, gente. Um abraço para vocês, então. Excelente. Boa noite. Falou, Arnaldo. Então, Boa até noite, amanhã, pessoal. pessoal. Cláudio, Boa até noite a amanhã, Boa todos. gente. noite. Obrigado, Abraço a Obrigada. Vitória. todos. Boa Boa noite. noite. Falou, gente. Boa Até amanhã. noite.